A paz do Senhor, desejamos trazer uma meditação bíblica a respeito de alguns temas que estão sendo vivenciados nos dias presentes, na atualidade, em nosso meio, aqui em Pernambuco, a nível Brasil, mas destacamos a nível Pernambuco. Desejamos ler o texto bíblico na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 7. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo? Senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ainda em Marcos, no capítulo 9, no versículo de número 38 ao versículo 40, Jesus disse o seguinte em uma oportunidade aos discípulos, quando João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Nós vemos claramente, primeiramente no texto escrito por Paulo à igreja de Corinto, Paulo fala a respeito da realidade que estava sendo vivenciada pelos coríntios, por causa das dissensões e da mundanidade no meio da igreja. O título, a epígrafe, diz que é o espírito mundano que estava causando dissensões no meio da igreja. Haviam dissensões dentro da igreja de Corinto. Lembremos que naquela época não havia uma facilidade do evangelho tão divulgado como nos dias odiernos, nos dias de hoje, em que as pessoas tinham igreja em cada esquina, ou até mais igrejas, mais de uma igreja em cada esquina. Naquela época a cidade de Corinto tinha uma igreja, e essa igreja de Corinto, ela estava vivendo dissensões, e Paulo chama a atenção para o estado carnal, que não é apenas o estado carnal para o que é voltado à sexualidade, mas é um estado carnal também que é aplicado a brigas, a confusões, a contendas. Então Paulo fala dessas divisões, desse estado carnal, desse espírito mundano no meio da igreja, no seio da igreja. Inveja, que é um sentimento totalmente maligno, de origem satânica, a inveja. As contendas e dissensões resultantes da inveja no meio, no seio da igreja. E a contenda era porque um grupo dizia que era de Paulo, outro que era de Apolo. Tinha aqueles também lá que envolviam Pedro na história, tinha aqueles que envolviam que é de Jesus, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e ficava naquela divisão que não tem nada de santa, uma divisão terrível. E Paulo fala que nem ele, nem Apolo, nem nenhum homem que fez a obra é alguma coisa, nenhum homem tem alguma coisa se não vier da parte de Deus. A obra é de Deus, e quem dá crescimento, quem faz crescer, quem faz multiplicar
os resultados da obra é de Deus, porque é para a glória dele. Então as ações de Deus são todas voltadas para a glória do seu nome, nunca para a glória do homem. Então Paulo coloca os pingos nos is em relação a isso, para dizer àquelas pessoas crentes na igreja de Corinto que não era ele nada, nem Apolo, mas Deus. Essa divisão não deveria existir. Jesus falou a respeito, nessa passagem de Marcos 9, 38 e 40, a respeito de uma pergunta lá que João fez sobre alguém que ele viu, que estava fazendo milagre em nome de Jesus, usando o nome de Jesus, mas não seguia o grupo que estava com Jesus, dos discípulos, dos apóstolos. E João proíbe o homem de fazer assim. Vemos que lá na época em Corinto não havia uma propagação maior do Evangelho por causa das dificuldades, perseguições, e não havia igreja em cada esquina, conforme falamos. Conforme o passar do tempo, com a entrada da democracia como uma ferramenta até de negociação entre as nações, para fazer o livre comércio e tudo mais, fazendo exigências a outras nações para que a democracia fosse implantada, vemos aí a liberdade de expressão, e cada um expressa do seu jeito, da sua forma, entende de uma forma do seu jeito, e abre igrejas, e igrejas várias são abertas. E nós vemos que Jesus, ele disse a João sobre aquela pessoa que estava fazendo um trabalho, abrindo, vamos dizer, uma igreja, fazendo um trabalho paralelo ao de Jesus, que aqueles que não são contra nós são por nós. Aqueles que não são contra nós são por nós. Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria, nascido da Virgem Maria, enviado de Deus, o eterno Senhor, que morreu, que ressuscitou, que vai voltar, que vive para sempre, que é para tudo sempre, que é antes de todas as coisas. Jesus disse que quem não é contra nós é por nós. Observe que com essa propagação, não digo do evangelho em si, mas de pensamentos, de pensadores, de igrejas, essa propagação, ela é boa e ela é ruim. Tem os aproveitadores, tem aqueles que querem ganhar dinheiro, virou recurso, virou até uma linha profissional, a estudo econômico em áreas para fazer uma igreja. Então, pasme que existem esses que assim fazem. E a gente sabe que existe, não somos leigos nem tampouco meninos para pensar que todo mundo age de boa fé. Mas Paulo também falou sobre isso, dizendo que se pregam a Cristo por glória, por vanglória, por vontade própria, se querem ganhar dinheiro, mas estão pregando a Cristo, que preguem a Cristo. O nome de Jesus está sendo divulgado e está sendo anunciado o Evangelho. Quem está fazendo de forma errada vai ter o resultado lá na frente, da parte de Deus, que trará o resultado. Mas essa propagação, essa multiplicação de igrejas, esse nascimento de várias denominações, que já existia várias denominações mais antigas, como Batista, a Metodista, a Anglicana, Presbiteriana, veio depois a Assembleia de Deus, já existia o Evangelho Quadrangular, até no Brasil já existia. Então já existia essas igrejas com esses pensamentos separados, onde uma foca mais uma área do que a outra, mas todas buscando o reino dos céus. Depois foi se multiplicando mais e mais outros ministérios que foram apresentados. Então, primeiro eu quero dizer que a divisão interna da igreja de Corinto estava acabando com a igreja. A divisão interna na igreja tira a força da igreja. Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste, ele não permanece. Se tiver divisão, vai perder. Se tiver divisão, vai se ruir, vai arruinar, vai cair. Não permanece. Pode permanecer o templo físico lá no local, num bairro, na cidade. Pode ficar lá o local, mas internamente estará morto. Será como Sardes, nome de quem vive, mas está morto. Porque o templo em si não dá o resultado, mas as pessoas que compõem o templo, que estão no templo, adorando, buscando a Deus, essas pessoas, esse conjunto de pessoas é que trazem o resultado para a obra de Deus, para a glória do seu nome. Então nós vemos que a divisão, ela tira essa força da igreja. A divisão acaba com a beleza da igreja.
A igreja é tão bela. Ouvir a história da igreja é algo maravilhoso. Que coisa linda a história da igreja. Eu me emociono todas as vezes, não me canso de ouvir, de ler Atos dos Apóstolos. Que coisa linda, chega a dar aquela alegria no coração. Mas, hoje, em nossos dias, dá tristeza de ir em algumas congregações. Dá tristeza de ir a alguns cultos. Não dá vontade. A obrigação às vezes pesa e a preocupação fica com quem é obreiro, porque a gente não pode agir pela obrigação, tem que agir pela vontade, pela voluntariedade, pelo prazer. E é prazeroso fazer a obra de Deus. Mas tem lugares que é simplesmente terrível. É um local onde Jesus não está, porque ele não foi convidado, porque as pessoas estão reunidas não em torno de Jesus, mas reunidas para fazer contenda. Não é à toa que não tem mais, a gente não registra mais salvação na igreja. Cultos sem pessoas não evangélicas, aniversários cheios de crente, mas não tem um não evangélico, não tem a família do pessoal lá do aniversariantes. Então, a imagem da igreja ao redor da população local, que é muito importante, a igreja local. Não é esses ajuntamentos. Ah, juntei 100. Tem um cidadão que ele dirigia uma campanha que toda semana ele contava a quantidade de pessoas. Não é isso. Junta 100, juntou 1000. É tudo coisa grande, coisa de muito. Perde o foco. Pensa que atinge mais e não atinge. Está perdendo. Não está atingindo muito, está perdendo. Está diminuindo a sua abrangência, a sua área de abrangência. Por quê, irmão Paulo? Porque quando a igreja local, as igrejas locais de bairro fazem o seu trabalho, atuam de forma como deve proceder, no evangelismo, no convite, no PROAT, nas crianças, no bairro, a atuação é maior do que aquela atuação de convidar pessoas de outras congregações, bairros. Enche a igreja em aniversários, 4 órgãos, 5 órgãos, enche a igreja para fazer volume, porque não tem resultado nenhum. Por que não atuar no bairro? Por que não convidar os vizinhos? Será que o vizinho pode ser convidado? Ou porque não convida? Porque o vizinho sabe das divisões, brigas, contendas, coisas terríveis acontecendo dentro do templo. Como eu já ouvi outras pessoas ouviram também a respeito de congregações, onde a pessoa disse que vai ser crente um dia, mas nunca li. Eu vi um vizinho de uma igreja e ele dizia: irmão Paulo, eu vou ser crente, viu? Irmão Paulo, eu vou ser crente, mas dessa igreja aí não, viu? Dizia a mim, e hoje ele é crente, se converteu. Digo hoje, nesses dias. Um dia encontrei ele, dei um abraço nele, me alegrei com ele ali. Ele disse: me converti, irmão Paulo, paz do Senhor. Agora onde é que ele está? Em outra denominação, bem distante, em outro bairro. Ele anda 20 minutos para poder chegar na congregação dele, na denominação que ele está fazendo parte. Mas lá ele está servindo ao Senhor. Ele mora de lado da igreja. Tem uma parede, um muro dividindo a casa dele da igreja. Por que ele não vai ali? Porque ele decidiu procurar. Não, é porque ali não tem as qualidades da igreja que Jesus deixou, as marcas da igreja. É uma igreja cheia de fracassos, é uma igreja cheia de divisão, brigas, contendas, mentiras, invejas. Então, existem muitos lugares dessa forma. Eu estou dizendo muitos porque é muito mesmo, não estou dizendo muito de exagero, não, é porque realmente é visível e a gente nota isso no culto. Como um certo irmão, ele foi dirigir uma ceia pela primeira vez no lugar e ele foi tentar pregar e ele disse: irmãos, eu estou sentindo um peso terrível aqui. E é o peso que as pessoas sentem. Chega no culto, é um peso, parece que estão montando em cima da gente. E eu sei que esse peso é espiritual e acredito que muitas vezes pode ser demônios dentro da igreja atuando. A gente chega e a gente sente peso, sente um cansaço, sente um enfado. Tem congregação que é diferente, tem congregação que a gente chega cansado, sai o cansaço, sai o enfado, sai a preocupação, dá uma alegria no coração de estar naquele lugar só em chegar. Mas tem outros lugares, e são vários lugares, que a gente chega e a situação é bem tensa, bem tensa. Divisões, brigas, contendas, o Senhor não opera. O Senhor não opera nesse meio. Na igreja de Corinto havia isso. Aí já existe, a divisão interna já é uma preocupação grande. Deve-se lutar contra isso, e parece que tem homens cada vez mais despreocupados com isso, pessoas, líderes cada vez mais despreocupados, que não se interessam por isso, não botam a cara a bater, sabe? Não se expõem, querem levar com a barriga.
é aquele cidadão que está liderando que ele é bom para todo mundo. Ou é amigo de todo mundo. Ele escuta o certo, escuta errado, passa a mão por tudo, em tudo e está feito. Sai tranquilamente, não está nem aí. Como é que ficou, como é que tá, se tá a cabeça para baixo, não está preocupado. Dorme tranquilamente, dorme, não tem preocupação nenhuma na cabeça. Infelizmente, e enquanto isso, o diabo está destruindo a igreja e essa destruição interna gera consequências no bairro, no local, porque o crime aumenta, a prostituição aumenta, aumenta tudo isso. Não é à toa que tem meninos aí saindo da infância já direcionados para o tráfico, para as drogas, para a prostituição. Por quê? Porque a igreja está dormindo, porque a congregação está dormindo. Corinto estava com essas divisões. Aí tem a situação interna e tem as divisões que geram outras denominações, outras igrejas. Eu quero focar essa questão dessas outras igrejas, levando para o que Jesus falou. Primeiro a questão de Corinto, que é a divisão interna de Corinto, mas essa divisão entre denominações. Quando eu falo essa divisão, eu não estou dizendo que não todas as denominações têm que ser uma, não. É cada um com seu pensamento, não tem problema nenhum de divergir de pensamento. Não vivemos numa ditadura, não estamos na China. Na China é complicado. A gente não vive uma ditadura, não. Então a gente aqui tem cada um seu pensamento. Alguém pensou, ó, eu penso dessa forma, eu acho que devia ser assim, assim, e vai vai para uma denominação diferente. Não há problema, não tem que pensar igual ou ser igual. O que eu falo é a divisão, a briga, a contenda, a dissensão, a inveja, o ciúme, num relacionamento interdenominacional. Independente de denominação, a gente tratar com toda a cordialidade, amor, respeito ao outro do que é de outra denominação. Então Jesus falou que quando aquele homem estava fazendo os milagres em nome de Jesus, João tomou ciúme. João, apóstolo do amor, João que escreveu lá o Evangelho segundo Jesus, segundo João, né? O Evangelho de Jesus segundo João, João que escreveu as 3 cartas, João que escreveu o Apocalipse pela revelação do Senhor. João disse: Senhor, eu mandei ele ficar quieto, olha, vai-te embora, não pode pregar o Evangelho aqui não, rapaz, a pregação é minha, detendo o Evangelho. Jesus disse: João, se não é contra nós, se não está falando mal da gente, se não está causando problema para a gente, ele está do nosso lado, então ele é por nós, João. Ele é por nós. Deixa ele pregar o Evangelho. Parece que existem pessoas querendo conter o Evangelho. Não parece não, é. Tem que decidir quem é que pode e quem é que não pode. Como se o Evangelho estivesse preso à denominação. Paulo falou sobre a questão da palavra que não está presa quando disse que ele mesmo estando preso atrás das grades, ele disse que a palavra, o Evangelho não está preso. A palavra não está presa, o Evangelho não está preso a denominação nenhuma. A palavra é de Deus e vem de Deus, é da parte de Deus, é poder de Deus. Homens não têm poder sobre a palavra para decidir o que os outros vão fazer ou não. A palavra de Deus, ela é livre. Denominações várias, mas são contra nós. São nossos inimigos. Não são porventura aliados. Se surgir uma perseguição tal qual houve nos 3 primeiros séculos da igreja, no período de Santa Inquisição, colocado pela sanguinária Igreja Católica Apostólica Romana, que assassinou milhares de pessoas, que a gente não sabe a conta da quantidade de pessoas que morreu pelas mãos, de forma dolosa, da Igreja Católica, surgisse em nossos dias. A perseguição seria para quem? Para a igreja A ou B? Ou seria para aqueles que creem em Jesus como Salvador? Então não há motivo para alimentarmos mais ainda estas divisões, esse mal-estar entre crentes de outras denominações. Veja um movimento agora surgindo: eu amo minha igreja. Amém, glória a Deus. Eu
Paulo, amo a minha igreja também. Mas eu não prefiro dizer que amo a minha igreja. Eu prefiro dizer eu amo a igreja. Porque quando eu digo eu amo minha igreja, eu individualizo, eu isolo, eu separo. Quando eu digo eu amo a igreja, eu estou dizendo que eu amo a igreja. E no meio dessa igreja está a denominação onde eu estou servindo. Eu não posso mais, nós não podemos mais, não podemos aceitar, alimentar mais mal-estar em nosso meio, no meio evangélico. Não podemos. Deixe as pessoas abrir as congregações, abrir a denominação, deixe as pessoas trabalharem, deixe para lá. Glória a Deus, alcançarão lugares que a gente não pode alcançar. O evangelho não está preso a nós. Agora, tratar com malignidade, tratar com acusações, expor isso em púlpitos, expor isso em vídeos, isso é destruir a imagem da igreja. A imagem da igreja está desgastada no Estado, está desgastada. O nome da igreja está exposto. A gente fica até sem poder responder, defender às vezes, porque estão expondo a igreja. Aí, para piorar, os crentes internos, tanto os líderes como membros congregados, ficam alimentando mais ainda. Se a pessoa é de outra denominação, se está saindo, porque está surgindo novas denominações nesse período, aí é mais briga ainda. Para piorar a situação, quem está saindo, por sua vez, que devia ter um equilíbrio, porque eu considero um desequilíbrio, a pessoa ir para o púlpito da igreja que está fazendo parte para dizer, eu estou saindo, estou indo embora. Não falo daqueles que estavam na liderança, que realmente precisavam dar uma satisfação. Não falo desses, falo de membros normais da igreja normal ali. Todo mundo agora que sai da igreja tem que ir para o púlpito, tem que ir para o YouTube. Para quê? Qual a finalidade? Se saiu, vá na paz do Senhor. Deus lhe leve, como diz o pastor, nosso querido, saudoso pastor Dário. Deus lhe leve. Vá-se embora. Mas causar dissabor, desgosto. Imagina só na congregação lá, tá eu lá, todo mundo junto, aí eu levanto, irmão, eu estou saindo, viu? Obrigado, vou para outra igreja. E os outros que escutando isso, vai ficar o quê? Não é para fazer, para juntar alguém e levar junto, né? Será que não é essa a intenção? Levar mais pessoas consigo, né? Talvez seja essa a intenção. Porque quando eu faço isso, aí eu faço feito Absalão, fico comprando o povo, né? Levando o povo ao sentimentalismo barato. O povo fica, eita, eu vou também. Por que não sai e fica quieto, calado? Assim, bora servir a Deus em um lugar que você acha bom. Então, irmãos, não podemos alimentar isso. A divisão na igreja, interna na congregação, não podemos alimentar mais não. Precisamos destruir essa inimizade, essa barreira. A barreira interdenominacional precisa cair. Eu preciso respeitar, honrar e amar o meu irmão de outras denominações. Eu preciso. É bíblico. Qualquer ação contrária a isso que eu estou dizendo aqui é tudo coisa humana. Pensamento humano. E por quê? Porque pensa diferente, porque tem costume diferente. Paulo fala aos Colossenses, muito importante esse texto, sobre a questão dos costumes, dizendo que no versículo 21 do capítulo 2, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne. Na Bíblia Viva está dizendo assim, que não tem poder nenhum contra o pecado. Quer dizer, o costume, vai ter que abrir mão? Eu vou ter que abrir mão dos costumes da nossa igreja? Não, nada disso. Eu defendo os costumes da nossa igreja. Quem me vê pregando nas congregações, levando um ensino no culto de doutrina, me vê defendendo. Quando a gente traz esse assunto, eu defendo que os costumes da minha igreja, da nossa igreja, têm que ser cumpridos, porque toda instituição tem suas regras. Se eu estou nessa instituição, eu tenho que cumprir todas as regras dessa instituição, não concordando com alguns pontos que eu penso que poderiam ser mudados. Algumas coisas poderiam ser flexibilizadas, até porque já foram flexibilizadas e já estão soltas, que não conseguem mais segurar.
não consegue mais segurar. Aí vai, solta. A televisão é uma questão. Antigamente, não, a televisão não pode ter não sei o que, para quê? Hoje a igreja tem televisão. Então é soltar algumas coisas que realmente tem condições, sem ferir, sem mexer com a estrutura, com o geral, com o mais importante. Mas a questão de vestimenta, outros costumes, são importantes e tem que ser mantidos. Se eu discordo disso, o que é que eu faço? Eu vou para outra denominação. Sem causar problema, dilema nenhum. Eu não estou pecando se eu fizer isso. Entendemos? Entenderam? Então não podemos alimentar mais dissensão, mais divisão, mais dissabor, por causa de costumes. Costumes são importantes, são valorosos. Paulo fala aqui, são coisas voluntárias, devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo. É importante ter esses costumes, é importante ter essas regras. Mas em relação ao pecado, não tem valor algum. Então não adianta, eu vou me vestir assim, porque assim eu não vou pecar. Não, a questão do pecado é interna, eu tenho que cuidar internamente. Se Jesus não fizer a obra dentro de mim, eu posso fazer o que for. Aquela ação que eu vou estar fazendo vai ser aquele costume vai ser simplesmente uma religiosidade. É o que as pessoas estão se tornando, e em nosso meio, pessoas religiosas, sem conteúdo espiritual nenhum. Então, é importante, mas não tem valor. E eu não posso fazer separação por causa de costume. Pedro fala no capítulo 10 de Atos, versículo 35, diante daquela situação que ele viu o lençol e a situação em que ele vai ter com Cornélio segundo o mandado de Jesus. Jesus mandou e disse, não resista, vá lá. Pedro olha assim e diz, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas, mas quer que em todo o mundo homens o temam. Vejam só qual é o princípio. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. É o que Deus quer. A Bíblia não está dizendo em nenhum lugar, vista assim, faça dessa forma, use isso. Não, é coisas humanas que diz isso. É coisa humana, que é boa. É boa, mas não tem poder nenhum contra o pecado. Pedro está dizendo, Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele quer... Mas é agradável a Deus que em qualquer nação tenha pessoas que o temam e que façam o que é justo. Temer a Deus e fazer o que é justo. A verdadeira religião pura e sem mácula, dita por Tiago, se afastar da corrupção do mundo, visitar os órfãos, ajudar as viúvas, os necessitados, área social. Entendeu? Então não difere de costumes humanos, não está dizendo aqui os costumes, ressaltando os costumes humanos. Então eu não posso segregar pessoas, eu não posso alimentar a acepção. Tiago 2:9, Tiago capítulo 2 vai falar da acepção por dinheiro, conforme o Tiago fala, posição social. Eu não posso fazer acepção interna, nem tampouco acepção por denominação. Eu não posso fazer isso, eu vou estar pecando. Se eu diminuir o valor do meu irmão, da pessoa, do meu próximo, eu vou estar quebrando o mandamento do Senhor. O principal, que é amar a Deus sobre todas as coisas, é o seu próximo como a ti mesmo. Eu não tenho como amar a Deus se não amar o próximo, se eu violento ele de forma voluntária, arbitrária. Eu não tenho como amar a Deus. Entendamos que estamos correndo risco. Estamos definhando. E esses dias de vírus, de pandemia, essa situação toda vem para chacoalhar, para chamar a atenção, mas parece que muitas pessoas não acordam. Continuam olhando com a mesma visão míope, mecânica e às vezes até financeira. Olhando para números, preocupado com números. Não é números o livro da Bíblia, não. É número. É X pessoas, é X tanto, é X isso, preocupado com multidão, preocupado com quantidade, esse senso exagerado das coisas. Tem que ter senso de tudo. E a gente vê Deus punindo a nação de Israel por causa dessa exagero, dessa confiança que Davi expôs ali ao mandar fazer o censo. O coração dele queria fazer aquilo, queria ver quanto é que tinha. E agora a história da gente é tudo censo, é tudo quantidade. E a gente fica preocupado porque do outro lado, na ponta, a gente está vendo o resultado. A gente está vendo que não corre tudo a mil maravilhas, não. Tem coisas acontecendo.
E nós, como pessoas, como membros, como crentes, precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é respeitar, é amar, é baixar a crista, é saber que não somos o povo eleito. Não somos o povo, somos parte do povo eleito, da igreja de Jesus. A igreja invisível que só Jesus conhece. Placa denominacional não vai salvar ninguém. Lá no céu não tem separação denominacional. Então que venhamos a fazer uma análise interior, introspectiva, e a verificar essas ações, e a abolir, abandonar, erradicar esse mal do nosso meio, para que o Espírito Santo retorne a atuar em nosso meio, através do amor, da comunhão. Mas da forma que está, mais tristeza haverá em reuniões, mais falta de temor, mais irreverência, coisas do tipo que estão alastradas em nosso meio, e a gente vai só fazer a liturgia e vai embora, e o povo aprendeu a ser litúrgico, cerimonialista, religioso, vai para a igreja por religião, não por vontade, parece que está fazendo um favor a Deus, e a igreja é fazer um favor a Deus, e se esquece que o favor da igreja é Deus quem nos dá esse favor, nos dá essa graça de podermos ir a um lugar para falar com Ele. Que saudade da igreja, mas não é de todo lugar não que eu tenho saudade não. De muitos lugares eu prefiro o afastamento, o distanciamento, prefiro manter distância. Mas que saudade das reuniões de um povo verdadeiro, um povo em comunhão, um povo em amor. Como é glorioso e como Deus age. Estou sentindo o gosto desses cultos que parece que se extinguiram, mas não se extinguiram, não é geral, não é 100%. Existem aquelas congregações que ainda mantêm o fogo do Espírito no sentido das obras, não é fogo do Espírito cheio de língua estranha, unção, e cheio de maldade, língua solta, cheio de inveja, não. É um bocado de gente assim, só cheio do Espírito, cheio de inveja. É cheio do cão, não do Espírito Santo. É cheio do Espírito de Satanás, não do Espírito Santo do Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja. E que venhamos a fazer uma análise interna, eu fazer a minha análise e eu chegar num denominador comum e perceber o que está errado, em que eu posso mudar. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.